Descobrir os próprios valores pessoais é, à primeira vista, uma tarefa simples. Parece algo que bastaria uma breve reflexão para resolver, como se fosse possível sentar por alguns minutos, pensar no que é importante e chegar a uma resposta definitiva. No entanto, quando essa busca é levada a sério, ela revela uma complexidade muito maior do que se imagina. Isso acontece porque os valores não são apenas ideias que escolhemos conscientemente, mas estruturas profundas que influenciam silenciosamente a forma como pensamos, sentimos ou tomamos decisões. Grande parte das pessoas acredita saber quais são seus valores. Se perguntadas, muitas responderiam com palavras como honestidade, respeito, liberdade, sucesso ou família. Mas existe uma diferença fundamental entre dizer algo importante e realmente viver aquilo. É nessa diferença que começa o verdadeiro processo de descoberta. Os valores pessoais não são definidos pelo que alguém afirma ser, mas pelo que, de fato, orienta suas escolhas quando existe o conflito, ou seja, precisa da ação. É fácil valorizar a honestidade quando não há risco em ser honesto. É simples dizer que a família é importante quando isso não exige abrir mão de nada. O problema surge quando dois valores entram em tensão, quando dizer a verdade pode gerar perda, quando escolher a liberdade significa abrir mão da segurança, quando priorizar o crescimento pessoal exige se afastar de ambientes conhecidos. É nesse momento que os valores realmente se revelam. Por isso, descobrir seus valores não é um exercício teórico, mas uma investigação prática sobre a própria vida. Em vez de perguntar apenas o que é importante para mim, talvez a pergunta mais honesta seja o que tem guiado minhas decisões até agora. Essa mudança de perspectiva desloca o futuro do ideal para o real. É nesse espaço que surgem respostas mais verdadeiras. Ao observar a própria trajetória, padrões começam a aparecer, as escolhas que se repetem, os caminhos que foram priorizados, as situações que geraram arrependimento ou satisfação. Tudo isso contém pistas. Se alguém constantemente escolhe estabilidade em vez de risco, por exemplo, pode existir um valor forte relacionado à segurança. Se outra pessoa frequentemente abre mão de conforto para buscar novas experiências, talvez a liberdade ou o crescimento sejam valores centrais. Esses padrões não surgem por acaso. Eles refletem uma hierarquia interna que muitas vezes nunca foi conhecida. No entanto, esse processo de observação exige honestidade. Existe uma tendência natural de confundir valores reais com valores desejados. Muitas pessoas dizem valorizar a disciplina, mas não conseguem sustentá-la no cotidiano. Outras afirmam que priorizam relações profundas, mas investem pouco tempo e energia nisso. Isso não significa que estão mentindo, só significa que existe uma diferença entre aquilo que admiro e aquilo que efetivamente orienta suas ações. Reconhecer essa diferença não é confortável, mas é essencial para qualquer tipo de clareza. Outro ponto importante é entender que os valores não surgem no vazio. Eles são influenciados por experiências, cultura, ambiente e pelas pessoas ao redor. Desde cedo, cada indivíduo absorve ideias sobre o que deve ser considerado importante. Algumas dessas ideias são úteis e fazem sentido, outras são incorporadas sem questionamento. Com o tempo, elas se misturam de tal forma que se torna difícil de distinguir. O que parece ser apenas uma escolha pessoal pode, na verdade, ser apenas uma repetição de padrão compreendido. Por isso, parte do processo de descobrir seus valores existe questionar a própria referência, não de forma agressiva ou rejeitando tudo, mas com curiosidade. Perguntar-se de onde vem determinada crença, porque algo parece tão importante, se aquilo realmente faz sentido para a vida que se deseja construir. Esse tipo de investigação não tem como objetivo criar dúvidas constantes, mas sim separar o que é autêntico do que simplesmente foi absorvido. À medida que essa clareza começa a surgir, também aparece uma percepção importante. Os valores não são todos igualmente importantes. Existe uma hierarquia, mesmo que implícita. Em situações de conflitos, alguns valores são priorizados enquanto outros são deixados de lado. Essa hierarquia define em grande parte o rumo da vida de uma pessoa. Alguém que coloca a segurança acima da liberdade fará escolhas muito diferentes de alguém que organiza sua vida em direção oposta. E nenhuma dessas escolhas é por si só certa ou errada. Elas apenas refletem prioridades diferentes. O problema surge quando essa hierarquia não é consciente, quando a pessoa acredita estar vivendo de acordo com certos valores, mas suas decisões mostram outra coisa. Essa desconexão gera frustração, sensação de incoerência e muitas vezes a impressão de que algo está errado sem que se saiba exatamente o que. Na realidade, o que falta não é necessariamente mudança, mas clareza. Descobrir seus valores, portanto, não é apenas identificar palavras que soam bem, mas alinhar a percepção e comportamento. É reconhecer aquilo que de fato importa a ponto de influenciar escolhas reais. Isso exige tempo, porque não se trata de uma resposta imediata, mas de
um processo de refinamento.